Vamos ler na ACF mesmo, 1 Samuel, capítulo 17, 50. Diz assim, só esse versículo. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quero ler mais uma vez. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Queridos, todos nós temos batalhas, né? Se eu perguntar aqui nessa manhã, quem de vocês está enfrentando uma batalha, eu acredito que todos aqui vão levantar uma das mãos. Claro que existem momentos da vida, batalhas que são um pouco mais difíceis que a outra, mas de um modo geral, a gente sempre está enfrentando lutas, guerras e batalhas. Seja na área que for. Às vezes você está bem lá no seu trabalho, mas está enfrentando uma batalha em casa. Às vezes você está bem no seu casamento, mas está enfrentando uma batalha na criação dos filhos. Às vezes os filhos não são um problema, o casamento é que é. Às vezes uma amizade, uma situação financeira. Enfim, todos nós sempre estamos enfrentando batalhas. Amém? Quem aqui está enfrentando batalha aí, diga amém. Eu sou o primeiro a levantar uma das minhas mãos. Se eu perguntar aqui quantos precisam de uma vitória, eu acredito que todo mundo vai responder um grandiosíssimo amém também. E nessa manhã eu quero compartilhar sobre um tema muito especial, baseado na vida de Davi. Eu quero falar sobre os segredos de uma vida vitoriosa. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3, segredos. Eu gosto do versículo que nós lemos porque fala de uma guerra que Davi enfrentou, e eu gosto do versículo, a parte que diz que sem que Davi tivesse uma espada na mão. É interessante, queridos, como esta frase, ela nos leva e nos impulsiona a pensar em algo muito importante. As nossas batalhas, elas não são humanas. Quando a gente tem a percepção do mundo espiritual, a gente entende isso. Quando Paulo vai escrever em 2 Coríntios 10, versículo 3, ele escreve assim, escute bem, pois embora vivamos como humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Aí ele vai dizer, pelo contrário, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos com as nossas batalhas todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Queridos, Paulo está deixando bem claro que, obviamente, já eu vou entrar nesse assunto de Davi e Golias, mas quando a gente olha para essa batalha, a gente percebe que não foi na espada de Davi, ou não foi nas armas de Davi, não foi uma luta no padrão humano, mas quando a gente tem esse entendimento, como as coisas ficam mais fáceis. Normalmente quando a gente está enfrentando uma guerra, a gente entra no jogo daquela guerra, o que é preciso dentro do padrão humano para se vencer uma batalha, uma guerra. Mas o Senhor nos deixa já, e eu quero começar deixando isso bem claro. Se você é um cristão, um filho de Deus, alguém que crê em Jesus Cristo, você precisa entender que, antes de mais nada, nós não lutamos segundo os padrões humanos, mas nós lutamos segundo o poder, as poderosas armas em Deus. E essas armas são as que destroem fortalezas. Querido, o teu argumento, a tua luta, a tua guerra humana, ela pode protelar algumas coisas, te dar a falsa sensação de uma vitória. Mas só em Deus é que nós somos mais do que vencedores. Quantos creem nisso? Digo amém. Davi era um homem de vitórias. Tem um versículo em 1 Crônicas 18, 6, que define a vida de Davi. Escute, diz assim, e o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Eu já li a Bíblia algumas vezes, eu nunca achei
nenhum versículo falando isso a respeito de nenhuma outra pessoa, só de Davi. A Bíblia diz que o Senhor dava vitórias a Davi. E eu gosto disso, aonde quer que ele fosse. Eu gosto da abrangência do poder de Deus. Não importa a luta que fosse, não importa a guerra que fosse, não importava a circunstância que fosse, Deus dava vitórias a Davi. Queridos, a gente precisa tomar posse dessas verdades. Não importa a área da sua vida, não importa o que você esteja vivendo, na área que for, quando nós estamos em Deus, em Cristo Jesus, Ele nos garante a vitória em todas as áreas, em todos os lugares que você for, a vitória de Deus estará sobre a sua vida. Todas as batalhas que Davi entrava, ele saía vitorioso. E eu gosto da progressão dessas vitórias, porque Deus é um Deus de processo, gente. Davi, desde menino, ele começou lá, cuidando das ovelhas de seu pai. Primeiro veio um urso para tomar as ovelhas, e ele defendeu as ovelhas, ele matou aquele urso. Mais tarde veio um leão, e a Bíblia diz que ele o agarrou. Ele vai contando para Saul, ele diz que ele agarrou o leão pela juba e matou o leão. Imagina essa cena. Ele matou aquele leão. À medida que ele foi caminhando, e todas as vitórias que ele tinha, todas elas ele dedicava a Deus. Ele reconhecia que vinha da mão de Deus, que foi o Senhor que fez. Não porque ele era bom, mas porque ele cria nisso. E quando a gente olha para essa história de onde eu tirei esse versículo, e para falar bem a verdade para vocês, eu vou destacar aqui alguns segredos de uma vida vitoriosa, mas eu quero só dar uma repassada nessa história que vocês conhecem tão bem. O versículo que nós lemos eu tirei desta guerra de Davi contra Golias. Certa vez foi feita uma pesquisa sobre a história mais conhecida na Bíblia Sagrada do Velho Testamento, fora do ambiente cristão, pessoas que não eram crentes, que não eram conhecedoras da palavra, e todos eles tinham uma lembrança dessa história, Davi e Golias. Essa história, essa guerra, essa luta entre eles, se tornou uma referência bíblica. Se você pensar até nos filmes que você assiste, você vai perceber que os filmes, muitos filmes, com histórias absolutamente diferentes, tiraram daqui um princípio. Porque na história de Davi e Golias, a gente vê a disparidade, o tamanho, a força, o preparo de Golias para o pequeno Davizinho. Toda vez que a gente vai falar dessa disparidade, a gente cita isso. Às vezes, quando nós estamos diante de uma situação que parece impossível, a gente diz, parece Davi contra Golias, né? O gigante é muito grande e Davizinho é tão pequenininho. Todo mundo conhece essa história. E Davi, queridos, é esse personagem fantástico, esse homem fantástico. Davi, não sei se você sabe disso, Davi está no top 3 dos judeus, né? No top 3 de judeus nós temos Abraão, o pai da fé, o pai da nação. Nós temos Moisés, o libertador do povo, o legislador, aquele que deu as leis. E nós temos Davi, o grande rei. Quando você chega lá em Israel, tem lá um lugar dedicado, né, à cidade do grande rei. Tá lá o túmulo de Davi, tem uma estátua de Davi muito grande, até bem maior do que a Bíblia demonstra ou registra que ele era. Mas o mais incrível na vida de Davi, e é isso que eu amo na vida de Davi, é que apesar de Deus dar tantas vitórias a ele, eu preciso dizer para você que a Bíblia também revela os fracassos de Davi, os erros de Davi, os pecados de Davi, a fragilidade de Davi. E quando a Bíblia revela, querido, as fraquezas dos seus heróis, as suas vitórias, a Bíblia está deixando muito claro que as nossas fraquezas, que apesar das nossas fraquezas, nós poderemos permanecer de pé, nós poderemos seguir, nós poderemos conquistar, nós poderemos seguir adiante. A Bíblia também deixa muito claro que todas as nossas vitórias não são resultado dos nossos méritos, mas todo mérito é do Senhor, porque nós somos fracos. Quando eu entro nesse assunto, eu preciso sempre citar a realidade da vida de Paulo, lá em 2 Coríntios 12, quando ele abre o seu coração naquela carta, aquela igreja, demonstrando a sua fraqueza. Ele faz
ele faz um contraponto. Ele diz, olha, eu conheci um homem, não sei se em corpo ou fora do corpo, ele esteve no terceiro céu, ele viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito nem dizer. Ele estava falando dele mesmo. Ele tinha medo de dizer que era ele. Ele disse, eu conheci um homem. Ele estava falando dele. E quando ele faz essa revelação da revelação que ele havia recebido de Deus, ele imediatamente conecta isso a uma fraqueza. Ele diz, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteou 3 vezes. E ele diz que ele pediu a Deus 3 vezes para que o Senhor o livrasse daquele espinho, porque aquilo de alguma forma revelava a sua fraqueza, a sua fragilidade. E a resposta de Jesus para ele foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Sabe, antes de eu seguir, eu quero que você entenda isso. Não importa o que você esteja vivendo, a graça de Jesus te basta. A graça de Jesus te basta. A graça de Jesus te basta. Eu gostaria que você dissesse isso para alguém. A graça de Jesus já te basta. Sabe, quando a gente lê esse texto, essa história, e a gente lê 1 Samuel, você vai perceber que Israel estava em guerra contra os filisteus. Naquele tempo, gente, os filisteus dominavam aquela região, eram poderosos, né? E eles eram especialistas em guerra. Foram os filisteus, esse povo, que forjou, que criou as maiores armas de guerra. Foram este povo que criaram os carros de guerra. Foi esse povo que criou as catapultas, né? Que seriam os canhões de hoje. Foi esse povo que criou. Esse povo forjou armas de guerra. E esse povo era uma nação temida. E então, eles declaram guerra contra Israel, e a Bíblia vai dizer que eles se reuniram num campo muito grande. Esse campo está lá até hoje, muito grande esse campo. E ficou um exército de um lado e o exército do outro. E havia algo muito comum que eles faziam entre eles, que era destacar alguém dos 2 exércitos, um de cada lado, e esses 2 guerreavam. E o que vencesse, então aquele que vencesse dava a vitória para o seu exército. Isso era uma tática de guerra que humanizava aquelas pessoas, porque vamos impedir aqui uma carnificina, né? Por que os 2 exércitos têm que lutarem e tanta gente morrer? Então fazemos o seguinte, você pega o seu melhor aí, eu pego o meu melhor aqui, e a gente põe os 2 para brigar. E aquele que vencer, então pronto, aquele dá a vitória para o exército, aquele que perder representa todo o exército. Era uma briga de representatividade. E o povo filisteu, que não era bobo nem nada, chamou nada mais, nada menos do que esse homem, Golias. Golias, ele era quase como um monstro, uma máquina de guerra. O texto de 1 Samuel 17:11, traduzido já as medidas pela NVI, fala assim, que Golias tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Qual que é a sua altura? 2,90 era a altura desse cara. Esse cara faltava 10 centímetros para ter 3 metros de altura. Olha o tamanho desse homem. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça, né? Um coletinho. Ele vestia um coletinho de escamas de bronze, e só esse coletinho pesava 60 quilos. O colete do cara pesava 60 quilos. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança parecia uma lançadeira de tecelão. E na ponta da haste, na pontinha da lança, ele tinha um ferro que pesava 7 quilos e 200 gramas. A ponta da lança tinha 7 quilos e 200 gramas. E além disso, ainda ia na sua frente um escudeiro, à frente dele, somente para levar um escudo quase que do seu tamanho. Esse era o homem. A Bíblia diz no versículo 11, que quando o povo de Deus viu Golias, a Bíblia diz assim, Saul e todos os israelitas, todos os israelitas ficaram
atônitos e apavorados. O povo recuou de medo. Entenda uma coisa, eu quero deixar isso bem claro. Cada passo para trás que você dá é um passo para frente que o inimigo vai dar. Cada passo que você dá para trás é um passo que o inimigo dá avançando sobre você. É dentro desse contexto que este homem fica 40 dias gritando e provocando o povo e dizendo: e aí, vocês vão mandar um representante para cá ou não? É nesse caso que Davi entra. Davi, queridos, nem na guerra estava. Davi era um menino. Alguns dizem que ele tinha entre 17 e 18, talvez no máximo 20 anos. Ele tinha ido à guerra porque seu pai Jessé mandou ele levar uma marmita para os irmãos dele que estavam na guerra. Ele foi lá levar queijo, ele foi levar marmita, ele foi levar alguma coisa para os irmãos beberem. Estavam lá 40 dias sendo afrontados. E quando Davi chega lá, ele ouve aquele homem provocando o povo de Deus. E quando Davi olha aquilo, o Davizinho, gente. O Davizinho, ok? Quando ele olha aquele homem provocando o povo de Deus, ele pergunta: quem é esse incircunciso? Deixa eu explicar isso para você. A circuncisão era uma marca física no corpo de todo homem de Deus. Era uma marca no corpo de todo homem. Todo o povo de Deus, nos homens, passavam pela circuncisão. Quando Davi pergunta quem é esse incircunciso, é como se Davi estivesse perguntando: quem é esse cara que não tem a marca de Deus para afrontar o Deus vivo, o Deus poderoso? Quer dizer, Davi, ele não se coloca entre o homem e ele, mas ele coloca Deus diante do homem. E diante de Deus, para Davi, aquele homem de quase 3 metros, aquela máquina de matar, não era absolutamente nada diante do Deus que ele servia. Então ele diz: olha, eu vou lá e eu mato esse cara. Só isso. Ele foi o primeiro louco que teve a ousadia de falar isso. Os caras pegam ele e levam lá para Saul, o rei de Israel. Quando Saul olha para ele, querido, meu Deus do céu, Saul despreza Davi. Saul diz: rapaz, mas você é um menino. Eu sei o que você está querendo. Porque Saul havia feito uma promessa. Ele diz: olha, quem matar esse homem vai casar com a minha filha. O cara ia virar genro do rei. Esse cara nunca mais vai pagar imposto, nem ele, nem os filhos, nem os netos, nem toda a linhagem dele. E ele vai viver no palácio. Mesmo assim, ninguém quis esse prêmio. E Davi foi. Saul achou que era por causa disso. Mas Davi não estava ali por causa de prêmio nenhum, gente. Davi estava ali porque não suportava alguém afrontar o seu Deus. Vocês estão entendendo isso? A história de Davi. Davi não é mexido pelos benefícios, mas Davi é mexido pela afronta ao nome de Deus. Quando Saul vê aquele homem, ele diz lá no versículo 33, 1 Samuel 17, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um menino. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Essa expressão ele nasceu para isso, ele nasceu para matar, ele foi treinado para isso. E você é apenas um rapaz. Aí Davi levanta e diz assim: olha, Saul, eu sei que eu sou um menino, mas eu preciso só te contar aqui. Você acredita que uma vez veio um urso pegar as ovelhas de meu pai e eu matei o urso? Você acredita que uma vez veio um leão e eu peguei na juba desse leão e matei esse leão? E aí eu amo esse versículo, ele diz assim: eu sou capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu será só como um deles, porque ele cometeu o maior erro de todos. Ele desafiou o Deus vivo, o Deus dos exércitos. O Senhor que me livrou, olha como ele acredita isso a Deus. O Senhor que me livrou da garra do urso, da garra do leão, vai me livrar das mãos desse filisteu. Sabe o que Saul fala? Vai com Deus. Faz o seguinte, coloca minha roupa nele. Aí colocaram a roupa nele. Mas Davi era pequeno, Davi era franzino.
a roupa ficou gigantesca. A característica física de Saul é que ele se sobressaía sobre o povo por causa da sua altura. Saul era um homem muito alto, muito forte. E Davi era um homem pequeno. Quando colocou a roupa, ele tentou dar o primeiro passo e ele caiu. A roupa não servia nele. Sabe, eu vou compartilhar com vocês algo que durante muitos anos foi um problema na minha vida. Eu queria guerrear com a armadura dos outros. Eu achava que eu tinha que ter aquilo que o outro tinha, que eu tinha que ser como o outro era, que eu tinha que agir como o outro agia, que eu tinha que jogar como o outro jogava. Queridos, e isso nunca fez eu sair do lugar que eu estava. Até o dia que eu tive a percepção, o entendimento, de que Deus me fez do jeito que eu sou. Deus me ama do jeito que eu sou. E Deus me usa do jeito que eu sou, quando aquilo que eu sou, eu dedico ao meu Deus. Quem está entendendo isso? O que Davi era, gente? Vamos lá. O que Davi era? Deixa eu fazer melhor. O que Golias era? Um guerreiro. O que Davi era? Um pastorzinho de ovelha. Quem era Golias? Um guerreiro. Quem era Davi? Um pastorzinho de ovelhas. Então escute esse versículo. Davi então tirou aquela vestimenta, versículo 40, e em seguida pegou o seu cajado. Só pode estar de piada. O cara vai lutar contra um tanque de cajado. É, porque ele é pastor. Ele é o pastorzinho de ovelhas. Escute isso. Desceu no riacho, escolheu 5 pedras lisas, colocou na sua bolsa, isto é, escute isso, isto é, no seu alforje de pastor. Pastorzinho de ovelhas. Pegou a sua atiradeira na mão. Não sei como é que vocês chamam aqui. Aliás, sei muito bem, é funda. Amém? Quem sabe o que é uma funda? Amém? Amém? Porque em Santa Catarina, funda é cetra. Tem coisas que eu olho para trás e digo, meu Deus, de onde que tiraram isso? Mas uma funda na sua mão. E aproximou-se do filisteu. Agora, eu preciso perguntar, vocês são bons de matemática. Quantos ele ia enfrentar? Quantas pedras ele pegou? Quantos ele ia enfrentar? Quantas pedras ele pegou? Por quê? Ele pretendia errar? Não, ele tinha certeza que ia acertar. Mas a Bíblia vai informar bem mais para frente, em 2 Samuel, capítulo 21, 15, que Golias tinha mais 4 irmãos. Com Golias 5. Naquele dia, ele usou uma pedra, mas deixou 4 para todas as outras guerras que se levantariam depois. Eu acho isso tão maravilhoso, porque a gente tem que estar preparado para a guerra que estamos enfrentando hoje, mas a gente tem que estar preparado já para a guerra que enfrentaremos amanhã. Davi era um homem preparado. Então, quando Davi chega no campo, e eu não vou me deter aqui muito mais nessa história, mas quando Davi chega no campo, Golias olha ele com um cajado na mão e grita de lá para ele, por acaso eu sou um cão que você vem contra mim com pedaços de pau? Hoje mesmo eu darei a sua carne às aves do céu. Uau! Davi então responde, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Antes de Davi partir para a guerra, ele diz, e saberá toda essa congregação. A congregação é a reunião dos 2 exércitos. Todos aqui saberão, até o do nosso lado. Todos aqui saberão que o Senhor não salva com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele me entregará você na minha mão. E aí acontece uma das cenas mais fenomenológicas. Indubitavelmente fenomenológicas. A Bíblia vai dizer então que Davi se levantou e foi encontrar-se com o filisteu no lugar da guerra. E a Bíblia diz assim, e apressou-se Davi,
e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Essa frase aqui merecia um prêmio. Quando Golias levantou lá e ele levantou aqui, Davi começou a correr. Eu não sei, talvez eu correria do lado contrário. Mas Davi começou a correr em direção. Eu gosto disso. Quando o negócio está fervendo, eu digo: Senhor, tu está comigo? Tô, então eu vou na direção da guerra. Ele começou a correr em direção para se encontrar-se com o filisteu. E enquanto ele estava correndo, imagine a cena, Davi correndo. Eu acho que o cara pensa: meu Deus, vai ser mais fácil do que eu pensei. Enquanto ele correndo, ele colocou a mão no alforje, correndo, ele pegou uma pedra, correndo, ele colocou na funda, correndo, ele girou. Quem lembra da musiquinha do Kids? Girou correndo e atirou. Quando a pedra saiu da funda, não está na Bíblia, eu acredito que Deus fez assim, na pedra. E virou um tiro de bazuca, aquela pedra. Um tiro de 12. A pedra foi, queridos. E só existia um lugar de vulnerabilidade naquela couraça, naquela armadura daquele homem, a testa. E a Bíblia diz que a pedra cravou na sua testa. E ele caiu morto no chão. Ali, queridos, começa as vitórias públicas de Davi. Eu preciso dizer que antes dessa primeira grande vitória pública, Davi teve vitórias particulares. Ele matou o urso, ninguém viu. Ele matou o leão, ninguém viu. E agora ele estava publicamente matando o gigante. Sabe o que significa? As vitórias que ninguém vê, o Senhor sabe que você está conquistando cada uma delas. As vitórias públicas só virão depois das vitórias particulares. Quem está entendendo? Amém? Por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar alguns segredos de uma vida vitoriosa. Quem aqui quer uma vida vitoriosa, diga amém. Primeiro segredo. O coração de Davi, o seu coração pertencia a Deus. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Davi amava o Senhor com inteireza de coração. O coração de Davi não era repartido entre o mundo e Deus, entre as coisas desse mundo e Deus, entre os pecados e Deus. Não. Davi amava o Senhor com inteireza de coração. Quando Deus procurou um homem para ser rei de Israel, Deus não procurou um porte físico. Deus não procurou um cara preparado na guerra. Mas Deus procurou um homem que o amasse de todo o seu coração. E quando Deus manda Samuel até a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um rei, vocês sabem a história, vocês sabem que Samuel achou que era o irmão mais velho de Davi que deveria ser rei, por causa do seu tamanho, do seu porte. Mas o Senhor diz para Samuel, Samuel, não olhe para a grandeza deste homem, nem para a estatura dele, porque eu o tenho rejeitado. E aí Deus fala algo muito particular dele mesmo. Ele diz, porque o homem olha para a aparência, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Queridos, Deus escolheu Davi por causa do coração dele. Deus investigou o coração de Davi. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que o Senhor encontrará se investigar o seu coração? Queridos, quando Deus investiga, não é aquilo que eu apresento para Deus, mas aquilo que Deus sabe que eu sou. Se Deus investigar o seu coração, o que o Senhor encontraria? A vida cristã, queridos, eu sempre digo, é muito mais do que uma frequência na igreja. A vida cristã é um coração entregue a Deus. É entregar o coração ao Senhor. E do nosso coração procede todos os pensamentos. É nesse sentido que a Bíblia fala. Jesus, falando em Mateus 15, 18, ele diz, as coisas que saem da boca vêm do coração. E ele diz, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Escuta, pois do coração, dos pensamentos, vêm as coisas más, os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Sabe, às vezes a gente está numa guerra com pessoas
que tem um coração mau. Mas não se esqueça dessa palavra. As nossas armas não são carnais. Nós não lutamos no mesmo plano. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Salomão, escrevendo em Provérbios 4:20, diz: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção a minhas palavras. Nunca perca as minhas palavras de vista. Guarde as palavras no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sabe, eu preciso dizer isso para alguém. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. A vida vitoriosa de Davi não é porque ele tinha uma espada maior, uma lança maior, uma arma melhor. A vida de Davi é porque, mesmo sendo um pastor de ovelhas, o coração dele era do Senhor. Quantos recebem esta palavra? Segundo passo para uma vida vitoriosa. Ele buscava a face do Senhor. Vamos ler juntos? Buscar a face do Senhor é mais do que orar. Porque a maioria de nós ora só por necessidade. A gente ora porque tem uma necessidade. E quem ora assim, gente, não está errado. Mas está buscando o favor do Senhor. Buscar a face do Senhor é diferente, porque quem busca a face do Senhor não se preocupa com as bênçãos do abençoador, mas com o abençoador que dá a bênção. Davi escreveu inacreditáveis 73 salmos na Bíblia, dos 150. Ou seja, quase a metade de todos os salmos foram escritos por ele. Olha como era o coração de Davi. Salmo 27:3 foi ele que escreveu. Ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não teria medo. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Escute, uma coisa pedi ao Senhor, e é essa que eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para quê? Por que Davi queria morar todos os dias na casa do Senhor? Ele vai responder: para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi ansiava por Deus. Sabe, o que te traz aqui nessa manhã? O mesmo Davi no Salmo 27, agora no versículo 8, diz assim: quando tu, ó Deus, disseste, buscai o meu rosto, o meu coração respondeu e disse, o teu rosto, ó Senhor, o teu rosto buscarei. Observe, ele não queria a mão, ele queria o rosto. Ele não queria o favor, ele queria a formosura. Esse era Davi. O segredo das vitórias de Davi é que ele buscava a face do Senhor. Muitos, não pense que as gerações passam, mas os princípios são os mesmos. Muitos, olhando na Bíblia Sagrada, buscavam Jesus só por seus milagres. Muitos. E o incrível é que Jesus fazia muitos milagres para eles. O incrível é que muitas vezes o Senhor respondia mesmo. Mas o que eu quero fazer você pensar é que quando buscamos a face do Senhor, em nome de Jesus, ouça isso. Quando buscamos algo do Senhor, é possível que receberemos. Mas quando buscamos a face do Senhor, receberemos até o que não pedimos. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem está entendendo isso? Sabe, as nossas batalhas não são vencidas na rua.
falando aqui, falando lá. Sabe, quando a gente até cansa de tanto falar, de tanto nos defender, de tanto querer nos impor, as nossas batalhas são vencidas no quarto de oração, buscando ao Senhor. Fale menos, ore mais. Repita comigo. Não diz para quem está perto de você, está ouvindo isso, é para você. Fale menos, ore mais. Se você sentir de Deus, fala de novo. Fala menos e ora mais. Fala menos e ora mais. Fala menos e ora mais. Queridos, o segredo das vitórias de Davi também passava por esse ponto tão maravilhoso. Ele zelava pela reputação de Deus. Isso aqui a maioria de nós para. Ele zelava pela reputação de Deus. Vamos falar juntos. Ele... Chegou lá um menininho e falou assim, viu, quem que é? Como é que é o negócio aí? Quem que é esse cara aí? Quem que é esse incircunciso para falar do meu Deus, o Deus vivo? Versículo 36. Davi falando com Saul. Eu já matei o leão e o urso. E vai acontecer a mesma coisa com esse filisteu. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque eu tenho uma boa arma? Não. Porque ele afrontou o meu Deus, o Deus vivo. Versículo 46. Hoje mesmo. Agora Davi falando. Primeiro Davi falou para o exército. Depois Davi falou com Saul. Agora Davi vai falar para Golias. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, porque tu afrontou o meu Deus, o Deus vivo. Onde Davi ia, Davi falava do Deus vivo. Não, o meu Deus vivo. Davi não admitia que alguém afrontasse o nome de Deus. Ele entrava em qualquer guerra para defender o nome de Deus. Sabe aquele coração de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando não se curvaram diante do Deus de Nabucodonosor, da imagem de Nabucodonosor, e Nabucodonosor manda esquentar a fornalha 7 vezes, e eles levam lá, e aí Nabucodonosor dá uma segunda chance e diz, olha, se vocês não adorarem a estátua, serão lançados na fornalha de fogo. Só que daí, queridos, até aí estava tudo certo, mas aí Nabucodonosor quis melhorar a ameaça e falou assim, e quem é o Deus de vocês que poderá livrar vocês das minhas mãos? Aí lascou para Nabucodonosor. Porque daí Nabucodonosor sai dele e vai para o Deus dele. E aí eles respondem, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, poderá nos livrar. E nos livrar da fornalha de fogo ardente. Da tua mão, ó rei. Escute agora isso. Só para quem tem muita intimidade com Deus. E se não livrar, fica só sabendo, ó rei, que ainda assim não adoraremos teus deuses, somente ao nosso Deus vivo. Porque o que tem de gente que diz assim, Deus vai livrar, e quando Deus livra, ele desiste de Deus. Ou quando Deus não livra, ele desiste de Deus. Queridos, uma percepção, como está a nossa relação com Deus, quando nós somos pressionados. Se Deus me atender, eu vou continuar servindo. Caso não, eu deixo para lá. Se Deus quiser, pode. Se Deus não quiser fazer, ainda assim eu continuo servindo ao Senhor. Davi zelava pela reputação de Deus. Davi não confiava em si mesmo. Eu quero que você leia junto comigo. Não confiava. A confiança dele não está nas suas habilidades. Ele diz, eu matei o urso, eu matei o leão. E ele diz assim, o mesmo Deus que me livrou, me livrará. Eu acho que a maior parte das nossas guerras, e eu não estou aqui, gente, sendo hipócrita. Eu já perdi tantas guerras, porque eu confiei na minha própria habilidade, na minha própria capacidade. Tinha coisas que eu dizia, eu não preciso nem perguntar para Deus, porque eu mesmo dou conta disso daqui. Confiava na minha própria habilidade. E quando tudo dá errado, a gente pergunta, né? Onde tu está, Deus?
Teve uma vez que eu não perguntei nada para Deus, e eu avancei, eu tomei uma decisão, e depois eu vim perguntar para Deus: Senhor, mas onde tu estava? E o Senhor me respondeu com uma voz tão maravilhosa. Ele diz assim: eu estava no mesmo lugar que eu estou agora, que é o lugar que tu deveria ter me procurado quando não me procurou. Tu está me procurando agora. Eu estava no mesmo lugar. Quantos de nós, queridos, nós vamos seguindo, nós vamos avançando sem confiar no Senhor somente em nós mesmos? Davi, queridos, ele confiava no Senhor. Salmo 33, escrito por ele diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Escute isso. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por causa da sua grande força. O cavalo é uma vã esperança de vitória. Apesar do cavalo ser forte, é incapaz de salvar. Escute, mas o Senhor protege aqueles que o temem. E os que firmam a esperança no seu amor, o Senhor os livra da morte, o Senhor lhes garante vida. Mesmo em tempos de fome, a nossa esperança está no Senhor. Aí no Salmo 20, versículo 7, ele diz: uns confiam em carro, outros em... mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ele diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e ficaremos de pé. Em nome de Jesus, eu estou aqui, eu estou sendo incomodado para repetir algumas coisas para algumas pessoas aqui. Confie no Senhor. Não confie na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria habilidade, porque é Deus que guerreia a sua guerra. É assim que Davi lutava as guerras. É assim que Davi lutava as suas guerras. Quer ter uma vida vitoriosa? Davi se lembrava daquilo que Deus já havia feito. É incrível como a nossa memória ela é curta. O povo saiu do Egito e ali na frente já estava murmurando. Eles não tiveram nem tempo de agradecer por serem livres das pragas do Egito e já estavam reclamando diante do mar. Depois falta água, eles reclamam da água. Eles querem comida, eles sentem saudade. E o ingrato tem esta memória curta, reclama o tempo todo. Davi não, Davi tinha uma memória limpa. Golias se levantou, Davi falou: peraí, deixa eu pensar. O Senhor estava comigo e eu matei o urso. Peraí, deixa eu pensar. O Senhor estava comigo e eu matei o leão. Peraí, deixa eu pensar. Se o Senhor estava lá, o Senhor está aqui e o Senhor está na vitória. Queridos, como a gente tem memória curta. Ao lembrar do livramento do passado, Davi confiou no livramento do futuro. Gente, pelo amor de Deus, olhe quantas coisas Deus já fez por você. Quantas coisas Deus já fez por vocês. Quantas coisas Deus já fez por mim. Às vezes, a gente tem esse costume de, às vezes, sentar só para falar sobre as coisas que Deus já fez. Olha o que Deus já fez. Tem um hino que na estrofe diz assim: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Aí ele diz assim: vem dizê-las, todas as bênçãos que você já recebeu de uma vez, e ficará surpreso ao perceber quantas Deus já fez. Se eu descesse daqui agora e colocasse o microfone na boca de cada um de vocês, quantas bênçãos vocês já receberam? Como a gente tem uma memória curta. Lembrar do que Deus já fez. Lembrar dos livramentos, das vitórias. Colocar a memória em dia. Às vezes é importante a gente fazer uma oração só nos lembrando do que Deus já fez. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa manhã, é porque o Senhor te sustentou ao longo de toda a sua vida. O Senhor tem cuidado de ti. Meu Deus, como a gente é ingrato. E às vezes diante de uma guerra, de um novo desafio, parece que nada vai dar certo. Nada vai acontecer. O mesmo Deus que estava ontem é o mesmo Deus que está hoje. Aliás, Deus não entra na conjugação verbal.
Ele não era, ele é, ele será, ele é ontem, ele é hoje e ele é amanhã. Ele é o mesmo, ele é imutável. O mesmo Deus que te livrou lá atrás é o mesmo Deus que te livra hoje. O mesmo Deus que te guarda aqui é o mesmo Deus que te guarda amanhã e que te guardou ontem. Quantos recebem essa palavra? Quantos aqui teria pelo menos uma bênção para contar? Uma bênção para contar. Então eu quero que você curve a sua cabeça aí. Eu não terminei ainda, mas eu quero que você curve a sua cabeça. Você feche os teus olhos. E eu quero que você tenha alguns segundos só para agradecer por aquilo que o Senhor já fez. Faça isso agora. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelos livramentos. Te agradecemos pela família. Te agradecemos pela saúde. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos porque Tu nunca nos abandonou. Te agradecemos porque Tu está conosco em todos os momentos. Te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Diga ao Senhor, somente a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, como é bom estar aqui e Te agradecer. Como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor, nos lembrarmos. Eu quero que você lembre de onde você saiu, lembre por onde você passou, lembre dos livramentos. Eu quero te dizer que até livramentos que você não sabe que teve, o Senhor te deu. O Senhor fechou o sinaleiro, o Senhor diminuiu o trânsito, o Senhor segurou tudo ao seu redor para te dar um livramento ali na frente. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Você não sabe, mas o Senhor está trabalhando. Você está dormindo, mas Deus não dorme e continua trabalhando. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nessa manhã, eu quero que você aplaude ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu estou quase terminando. O segredo de uma vida vitoriosa, o Espírito de Deus estava sobre Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:13 que quando Samuel ungiu Davi, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando o Espírito de Deus habita em nós, a perspectiva nossa é diferente. Nós investimos pouco na intimidade com o Espírito Santo. Lidamos com o Espírito Santo como se fosse uma energia. Não, queridos, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. E o mais maravilhoso é que no Velho Testamento o Espírito Santo era dado sob medida. O Espírito Santo veio sobre Davi. O Espírito Santo vinha sobre Sansão. O Espírito Santo para algo específico. O Espírito Santo se apoderava da pessoa para algo específico. Para o cumprimento de algo específico. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado sem medida sobre cada um de nós. O que significa dizer que quando você for embora desse culto, o Espírito Santo vai com você. O Espírito Santo vai estar na sua semana. O Espírito Santo vai estar com você na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua empresa. O Espírito Santo habita em nós. Nós abafamos a voz do Espírito. O Espírito dispara, mas a gente continua. O Espírito diz anda, mas daí a gente para. O Espírito é o Espírito que nos guia, é Ele que nos ensina todas as coisas. Mas nós abafamos a voz do Espírito. Em Hebreus está escrito, hoje se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. A gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está com você. Se o Espírito Santo está aqui, está com você, então o Espírito Santo está tomando esta casa. O Espírito Santo está em todos os lugares. O Espírito Santo está sobre nós. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Finalmente, Davi adorava mesmo em meio à crise. Não podia terminar sem essa. O mundo estava desabando. E Davi estava adorando. Davi escreveu 73 salmos. Quando você lê os salmos de Davi, muitos dos salmos eram em meio à angústia. Ele começava muitas vezes expressando a sua angústia, lamentando o seu sofrimento, mas ele nunca terminava sem adorar o Senhor. Ele adorava ao Senhor. Davi transforma a crise em poesia. Grava essa frase. Transforme crises em poesia. Davi transformava
derrota em experiência. Queridos, eu não sou um derrotado, mas sou bem experiente. Não, queridos, não são as minhas derrotas. Tudo são experiências. Por que Davi fazia isso? Porque ele aprendeu a adorar. E adoração só é adoração se ela não depender das circunstâncias. Vou repetir, adoração só é adoração se ela não depender das circunstâncias. Não importa se as circunstâncias estão me angustiando, eu vou continuar adorando. Não importa se a guerra se levantou, eu continuo adorando. Não importa se eu estou vivendo um momento bom, eu vou continuar adorando. Eu adoro na vitória, eu adoro até mesmo quando as coisas não são do jeito que eu penso que deveriam ser. Adoração é um estilo de vida. Davi, queridos, a casa podia estar desabando. Davi estava dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que a tradução desse versículo é errada para nós. É: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Não importa se as outras coisas estão faltando, Deus nunca vai nos faltar. A casa estava caindo. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Os filisteus se levantavam com armas para matar e alguém dizia: olha, Davi, eles vêm aí e é o seu fim. Ele dizia: ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi, você vai morrer. Davi, agora o que te sobra é só um vale de morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi, você errou, você falhou, e você vai receber, Davi, você vai receber o castigo de Deus. Aí Davi dizia: não tem problema, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi, os inimigos estão sentados para ver você cair. Davi dizia: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi, você precisa correr atrás da bênção de Deus. Não, querido, eu não preciso. Eu preciso correr atrás de Deus, porque é a bênção de Deus que corre atrás de mim. Como é que você sabe? Escute: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me todos os dias da minha vida. Escute agora, em nome de Jesus: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, receba, levante a sua mão, receba essa paz. Receba essa paz. Receba essa paz. A gente vive cantando: te adorarei, não importam as circunstâncias. Será? Será mesmo? Queridos, adorava mesmo em meio à crise. Eu vou terminar dizendo: eu não sei qual é a tua batalha, mas em nome de Jesus eu estou sendo impelido pelo Espírito para falar isso. Não será com espada, não será com as tuas armas, não será com os teus planos. Você vai vencer sem nenhuma espada na mão. E você vai dizer: foi o Senhor que fez. Foi Deus que me deu. Foi o Senhor que trabalhou. Quantos estão entendendo isso? Não use seus artifícios. Deus vai te dar a vitória. O gigante vai cair. Escuta isso, gente. Deus vai pelejar a sua guerra. Se posicione como Davi e tenha uma vida vitoriosa. Quero repassar com você, vamos juntos? Seu coração pertencia a Deus. Ele buscava a face do Senhor. Ele zelava pela reputação de Deus. Não confiava em si mesmo. Se lembrava daquilo que Deus já havia feito. O Espírito de Deus estava sobre ele. E adorava, mesmo em meio à crise. Coloca diante de Deus a sua causa. Quero terminar por onde comecei. Pode deixar aí, Caio. 1 Samuel 17:50. Assim Davi prevaleceu. Você coloca esse versículo lá no começo para mim. Eu quero terminar com isso. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 2 vezes nesse texto
o nome Davi é citado 2 vezes. Eu quero que você leia esse texto, trocando Davi pelo seu nome. Pode ser? Nós vamos ler em voz alta, e você vai trocar Davi pelo seu nome. Vamos juntos, 1, 2, 3. Assim prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse uma espada na mão. Uma espada na mão. Fique de pé. Nos tempos de guerra, querido, a gente precisa viver uma vida vitoriosa. Escute, eu vou terminar com esse texto. Davi escreveu assim, no Salmo 18, 29. Porque contigo, ó Deus, eu entrei no meio de uma tropa. A tropa estava contra ele, tá? Ele entrou sozinho. Com o meu Deus, eu saltei uma muralha. Eu não sei se você consegue ter essa percepção. Davi acreditava que Deus, se Deus estivesse com ele, ele podia fazer qualquer coisa. Quando Davi diz que saltou uma muralha, nós estamos falando de um negócio, de um prédio de 10 andares. Davi acreditava que se Deus estivesse com ele, ele podia pular por cima desse prédio. Escute, ele escreve assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. A palavra, ele escreve, é um escudo para todos aqueles que nela confiam. Porque ele vai fazer uma pergunta: quem é Deus, senão o Senhor? Ele vai fazer outra pergunta: quem é um rochedo, senão o nosso Deus? Escute agora: Deus é o que me cinge de força e que aperfeiçoa o meu caminho. Queridos, eu quero orar junto com você, nós vamos orar. Mas eu quero terminar com o último versículo. Teve um dia que Davi estava bem para baixo. Davi estava chateado. Davi fazia festas. E as pessoas que iam nas festas de Davi riam dele. Davi estava em lugares, e Davi escreveu que os inimigos rangiam os dentes contra ele. Você já entrou num lugar pesado, que você não sabe se tem gente falando pelas tuas costas, estão rangindo os dentes de raiva de você? Já aconteceu isso com você? Davi estava um dia nesse estado, e ele estava para baixo, ele estava chateado, ele estava triste. Mas quando ele olha para Deus, ele muda a percepção dele. Então ele vai escrever esse versículo, Salmo 42, 5, e que seja o versículo aí para você, para a gente encerrar junto. Ele faz uma pergunta para ele mesmo. E a pergunta que ele faz, ele diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Você já se sentiu assim? Eu já me senti. A gente olha para as circunstâncias e é tão difícil. A gente pode estar rindo por fora, mas a gente está abatido por dentro. A alma está perturbada, agitada, sabe? Se acordar não dorme mais. E para dormir é tão difícil. O tempo todo pensando nas mesmas coisas. Davi faz essas perguntas, e aí Davi vai dar um conselho para ele mesmo. E ele diz assim: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, porque Deus é a salvação da minha face. Gente, por que estás abatido, a minha alma?
Por que a tua alma está tão abatida? Por que você está tão perturbado dentro de você? Tão agitado? Receba essa palavra, espera em Deus. Porque você ainda vai louvar ao Senhor pela salvação da sua face. Queridos, levante a sua cabeça. Existe uma vida vitoriosa te esperando ali atrás daquela porta quando você sair. Cele essa palavra no seu coração e deixa Deus fazer o que Ele faz de melhor, que é vencer. O que Ele faz de melhor é garantir a nossa vitória. A nossa vitória está garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de cantar um pedacinho dessa canção junto com você. É uma canção já de alguns anos. Se você lembra, vamos cantar juntos. Escute o que Deus tem para você. Vamos juntos. Em tempos de guerra, nunca vai de lutar, não vai se abalar, nunca vai de lutar. Em tempos de guerra, nunca vai de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca vai de lutar, não vai se abalar, nunca vai de lutar. Em tempos de guerra, nunca vai de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Os caminhos descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, os caminhos descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, os caminhos descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, os caminhos descansa, cura, recompensa vem. Sem demora. Oh, quantos podem glorificar a Deus nessa manhã? Que manhã preciosa, que manhã preciosa. O Senhor está te fortalecendo aqui nessa manhã, te enchendo de coragem. Querido, Deus tem uma vida vitoriosa. Quantos recebem? É uma vida vitoriosa para você.